Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Piovan, fundador da Ensaio, e eu gostaria de te dar boas-vindas ao Prototipando. Prototipando é um espaço onde as ideias se encontram, pensamentos são prototipados, tudo em prol de um objetivo que é transformar negócios e seres humanos. O Prototipando é um podcast da Ensaio, uma empresa de transformação de negócios. Aqui a gente respira inovação e a cada episódio a nossa ideia é navegar e explorar as complexidades que existem dentro do universo de transformação de negócios e, claro, experimentar caminhos possíveis para o futuro das organizações. Toda semana, a gente compartilha um insight direto da nossa newsletter aqui no Prototipando e a cada 15 dias a gente traz uma pessoa especialíssima para mergulhar com a gente em algum tópico relacionado ao universo da transformação. Hoje eu conversei com a Renata. Ela é uma líder com mais de 2 décadas de experiência na indústria farmacêutica, formada em psicologia e tem MBA em gestão empresarial pela FGV. A Renata ela atua na gestão nacional de grandes grupos, nos segmentos de alta complexidade, particularmente na oncologia. E, enfim, uma carreira robusta em liderança de conexões estratégicas de negócios, desenvolvimento de parcerias institucionais estratégicas. A Renata é um profissional que ela não só acompanha as mudanças no setor de saúde, mas participa ativamente no processo de transformação e criação e implementação de novos modelos de negócio, sempre focando, né, em aliar a inovação a resultado. Hoje eu converso com a Renata, ela tomou um rumo muito interessante, que é a gente entender quais são as particularidades de uma transformação em escala. A Renata ela conseguiu desenhar e pincelar e colorir muito bem os elementos que fazem parte de uma transformação em alta complexidade, em alta escala. Então, sem mais delongas, deixo vocês com Renata Mantovani. 1, 2, 3, prototipando. Renata, mais uma vez, super obrigado por topar fazer esse bate-papo e estar aqui com a gente no Prototipando. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir aí com a nossa conversa hoje, né? Com certeza. Renata, hoje o nosso tópico ele é sobre gestão em escala, né? E aí, eu tenho várias perguntas sobre isso, mas antes disso eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, falasse um pouco sobre você, hoje como é que você interage com esse tópico. Tá bom. Bom, Pedro, eu tenho 24 anos de experiência na indústria, né? Então, eu comecei a minha carreira em 2001 na Servier, que é uma multinacional francesa. Lá eu comecei como estagiária, depois eu fui assumindo outras responsabilidades, então passei pelos cargos de representante, gerente distrital, gerente regional, e lá eu era responsável por um time de 8 gerentes e mais ou menos uns 60 representantes, né? Então, nesses 11 anos que eu fiquei lá, eu tinha um papel de gestão de demanda, né, na área de primary care. Depois eu fiquei 4 anos no Herbário. Lá, o Herbário é uma empresa nacional de fitomedicina, referência no Brasil em fitomedicina. Lá eu também era regional, responsável. Eu fazia da região centro-oeste até o sul. E essa fase no Herbário foi importante porque eu aprendi e aprimorei muito as minhas habilidades de negociação, porque era um segmento mais de linha de consumo. E aí, em 2016, eu fiz uma transição de carreira, que daí eu saí desse segmento de primary care e vim para o mercado de alta complexidade, né? Que foi aí que eu comecei a minha trajetória na Roche. E aí, quando eu entrei aqui na Roche, eu passei pelas posições de gerente na Onclemato, depois eu fui para a Oncologia em tubo sólido. A gente passou por uma transformação cultural super robusta, então eu também atuei nas posições de gerente comercial, gerente de contas, e hoje eu estou num papel de gerente de ecossistema de saúde, né? Então, eu trabalho na oncologia no mercado privado. E eu sou formada em psicologia, então acho que a psicologia também ajuda muito nesse modelo, né, de liderança por influência, né? Esse modelo da Roche que a gente atua, ele envolve metodologias ágeis, né? Então, a gente tem um foco muito grande no cliente, a gente trabalha e trabalhou muito bem para a gente fazer essa transformação cultural com foco em flexibilidade, em olhar para o que o cliente, né, necessita. Então, acho que é um modelo que a gente aprende o tempo inteiro, né, e a gente se reinventa a todo momento. Interessante, Renata. Eu queria engatar nessa sua última fala, porque quando a gente está falando sobre esse ecossistema e esse modelo de aprender a todo momento, Sim. E aí a gente está num cenário de complexidade, escala,
eu queria primeiro começar a te ouvir, assim, o que normalmente dá errado nesse tipo de processo, né? Antes da gente começar a falar o que dá certo, quais são os desafios que aparecem, quais são as complexidades que vocês encontram, o que você encontra, ou que, dada a sua experiência, você já viu acontecer, o que normalmente dá errado e que a gente tem que estar atento? Tá. Antes só de eu começar, eu só queria deixar claro assim que o que eu vou compartilhar aqui, né, são as minhas opiniões pessoais, até para a gente garantir que a gente não tenha nenhum conflito de interesse. Eu sou colaboradora da Roche, mas o que eu vou trazer aqui são as minhas opiniões, elas não representam necessariamente o posicionamento da Roche, né, nem as nossas políticas internas. Mas eu acho que é um ponto super rico, super importante, porque quando a gente fala de transformação cultural, a gente fala de aprender com um modelo novo, né? Então, a gente sai daquele modelo tradicional, onde a gente começa a entender o cliente e o ecossistema, e a gente fala muito do que é sustentável para todas as partes. Então, geralmente, na verdade, a gente não é que dá errado, mas a gente aprende a lidar com o erro. Então, o erro, ele faz parte do processo, mas o que é muito importante é que a gente erra, a gente aprende rápido e a gente corrige a rota. Então, acho que no modelo mais tradicional, a gente enxerga o erro como uma crítica, como uma punição, mas nunca a gente vai ser negligente, tipo, vamos errar à vontade, mas quando a gente erra, a gente aprende rápido. Então, o erro, a gente entende que ele faz parte do negócio, né? É impossível você fazer alguma coisa certo logo na primeira vez. Óbvio que pode acontecer, sim, mas errar faz parte dos processos de aprendizado. Então, acho que aprender rápido é um ponto muito importante em relação a esse tema. E essa é uma questão de uma certa modelagem mental mesmo, né, Renato? Porque acho que ainda mais no setor de saúde, né? A gente, enfim, também atua muito dentro desse setor, até junto com a própria Roche. Em outras empresas a gente também vê assim uma dificuldade de, tá bom, mas será que eu posso? Será que não? Tem legislação? Como é que você vê essa mudança acontecendo? Como é que você normalmente influencia pessoas a conseguirem fazer essa mudança de perspectiva e de modelo mental? Tá? A gente tem uma cultura organizacional que é muito importante a gente ter a integração dos processos e das pessoas, né? Então, como que os colaboradores eles se relacionam, como que eles tomam decisão, como que a gente implementa a mudança. Então, acho que a gente tem que ter, sim, uma cultura muito forte e ela tem que estar alinhada aos objetivos da empresa. Então, nesse modelo, a gente não trabalha sozinho nunca. Então, toda decisão que a gente vai tomar, a gente se baseia num alinhamento, numa colaboração, numa comunicação muito transparente. Então, a gente tenta se basear, né, para tomar decisão, numa decisão colegiada. Então, a gente sempre tem um trabalho em conjunto. Obviamente que a gente leva muito a sério e muito fortemente, né, a nossa regulação. A gente usa muito o compliance a nosso favor, porque a gente usa muitas questões de ética para tomar decisão, mas a gente consegue entender que alguns processos são novos e que a gente também não conhece, então a gente se baseia, assim, na legislação, mas em alguns momentos algum projeto, alguma coisa pode não dar certo ou não entregar aquilo que a gente esperava. E está tudo bem, desde que a gente consiga corrigir rapidamente, ajustar a rota e começar de novo. Mas quando a gente fala desses erros, às vezes ele acontece durante o processo. Então, a gente não vai cometer não vai fazer um projeto que dá errado, né? Que não está dentro das normas e padrões da regulamentação, né? Dos órgãos regulatórios e de compliance. Mas a gente entende que, às vezes, um projeto, quando ele é inovador, a gente nem sempre tem todas as métricas definidas no começo. E a gente vai precisar ajustar a rota ao longo do período, né? Quando a gente começa a ter os aprendizados daquele modelo. Então, é cíclico, né? A gente não para nunca. Você faz, reaprende, desaprende, reaprende novamente, e esse ciclo se mantém. Sim, acho muito interessante ver essa percepção, e eu imagino que hoje você introduz pessoas a esse modelo, né? E ajuda as pessoas a entrarem nesse modelo. E aí eu queria te perguntar, qual foi o momento que virou a chavinha na sua cabeça, Renata? Assim, teve um momento muito específico que virou e você falou assim, nossa, verdade, a gente pode utilizar essa outra modelagem. Sim, eu acho que o que acho que foi mais importante foi
porque quando fez essa mudança, a gente não ficou só na teoria, né? Porque, assim, quando a gente fala de mudança, é um desafio comum, né? Sim. Mas a Rocha, ela envolveu todo mundo desde o começo. Então, o que para mim foi muito importante, para meus colegas acredito que também, foi a gente ter uma comunicação muito clara, né, sobre os benefícios da mudança. A gente teve o envolvimento de todos os colaboradores no processo de transformação, então não foi um top-down, a gente fez parte da transformação. A gente teve muito suporte, teve muito treinamento, a gente teve reconhecimento, né, a recompensa pelos esforços para a gente poder se adaptar a essas mudanças. Então, eu acho que quando você quer ter um time que faça parte, essa transformação ela aconteça de forma genuína, acho que a gente precisa ter, a primeira coisa é a comunicação, e segundo, envolver o time desde o começo. A gente fez parte da transformação, a gente não foi inserido no final. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você tem alguma história que exemplifica bem isso, Renata? Algo que aconteceu com você, algo que, enfim, uma história pequena para ilustrar um pouco desse processo? Eu acho que a mudança da nossa posição, né? Porque eu tinha um papel de líder de equipe, então, que a gente, né, é o gerente de território, o gerente distrital, o gerente regional para algumas empresas, e a gente fez essa transformação, e aí eu passei a exercer a liderança do time por influência. Então, eu não tenho mais liderados diretos, eu tenho um time que trabalha comigo e que eu exerço a liderança por influência para a gente poder chegar ao nosso objetivo, fazer nossas entregas. Então, foi a gente desapegar do título da posição, do título da hierarquia, e a gente olhar para aquilo que é importante para o negócio, para o colaborador, para o cliente, para o ecossistema de maneira geral. Então, é sair daquela minha posição e aprender uma posição nova que não tinha no mercado, com uma nomenclatura nova, um modelo de atuação novo, e assim, foi uma experiência super rica, porque quando você é líder direto das pessoas, porque está no teu escopo, você tem um padrão de trabalho, né? Quando você tem uma liderança, mas você não é líder oficialmente, acho que é um desafio muito maior. E aí é onde a gente consegue ver a nossa influência, a nossa referência de trabalho, para a gente poder mover o time sem ser chefe do time. Acho que esse é um ponto super... Acho que foi um dos mais ricos que eu vivi nessa transformação. Interessante isso, Renata. Eu vejo na sua fala e também conhecendo algumas pessoas que participaram desse processo, eu vejo que um aspecto muito importante é uma cultura positiva, né? É uma visão otimista sobre o futuro, né? E o quanto isso, assim, olhando de fora, eu vi que foi vital, né, nesse processo. E eu queria, assim, e para mim, parece uma coisa meio mágica, assim, parece que eu olho para as pessoas que trabalham na Rocha, eu vejo o olho brilhar, eu falo, caramba, gente, assim, isso realmente tocou as pessoas. E eu fico muito curioso em saber que tipo de prática que fortalece essa cultura positiva para fazer uma mudança em escala. Olha, a Rocha, ela fomenta uma cultura de experimentação e de aprendizado contínuo, né? Então, aqui na Rocha, a gente sabe que a gente pode errar, mas que a gente tem que aprender rápido com erro, como eu falei, né, anteriormente. Mas a gente tem muita autonomia e a Rocha, ela oferece, né, essa autonomia e essa responsabilização para todos os colaboradores. Então, a gente tem um ambiente seguro, a gente tem um ambiente que é propício para a gente poder tomar riscos calculados. Então, quando a gente tem um ambiente que a gente incentiva a autonomia, que a gente busca se antecipar para responder às necessidades reais, né, dos nossos parceiros, dos clientes, o nosso ambiente é um ambiente muito propício para inovação, para agilidade, tem um respeito, né, muito importante, uma cultura de feedbacks. Então, acho que é um ambiente onde a gente consegue se sentir seguro para poder inovar, para poder entregar, sem perder a nossa essência, né, que é a nossa licença para operar, nossos padrões de compliance. Então, eu acho que isso fortalece muito a nossa cultura de transformação. Interessante isso, Renata. Vamos falar um pouco sobre os riscos. Eu acho que você trouxe um risco muito interessante que é a capacidade que existe da gente errar e não aprender, Sim. né? Principalmente quando a gente está fazendo isso em escala.
Quais são outros 2 ou 3 principais riscos que você observa quando a gente está fazendo uma transformação em escala? Eu acho que não sei se seria um risco, mas eu acho que o primeiro, você não ter o time envolvido desde o começo, né? Uhum. Você trazer uma cultura nova e as pessoas não estarem inseridas ou não terem uma comunicação, não entenderem o porquê que a gente faz essa transformação, qual que é o nosso objetivo maior. Então, eu acho que a cultura, ela não é só presente depois que você transforma, ela faz parte do modelo. Então, se você não tem uma empresa onde as pessoas elas se sentem parte do negócio, isso acaba trazendo, não sei se risco, mas talvez um pouco mais de resistência, né? Uhum. E acho que a relação de confiança dos colaboradores, porque isso também é um fator muito importante. Quando você sente confiança no processo, sente confiança na empresa, você vai junto com a transformação. E está aberto, né? A gente acho que está no momento que a gente precisa ter um mindset, a gente fala de crescimento, mas a gente tem que estar aberto para o novo. E o novo, ele vai vir, né? Então, acho que todo mundo está com o mesmo olhar e a mesma direção para fazer a transformação. Acho que isso diminui bastante os riscos de não dar certo. Uhum. A brincadeira que a gente faz no ensaio é que o novo, ou você convida ele para entrar, ou ele se convida, né? E o novo assusta, tudo que é novo assusta, né? Sim. O medo faz parte da transformação, acho que o medo faz parte, ele só não pode ser paralisante. Acho que quando você tem medo, mas você vai em frente, medo, diria, porque é o desconhecido, né? Quem que não tem medo do desconhecido? Todo mundo tem. Desde que esse medo não te paralise, eu acho que ele faz parte até do nosso aprendizado para a vida, não é só para o trabalho, né? Claro, claro. Interessante isso. Você trouxe os elementos de coragem, né? A coragem para liderar, né? Se a gente for parafrasear a Brené Brown, né? Que ela traz isso, que eu acho muito interessante. Quando a gente começa a entrar num aspecto um pouco mais operacional da coisa, Renato, você é uma pessoa que está na frente de negócio, né? Ali do business da Roche. Existe um aspecto essencial disso que é a eficiência operacional, né? A gente não perder qualidade, a gente escalar, mas não perder qualidade, né? A gente conseguir fazer uma boa gestão de custo, descobrir novas fontes novas avenidas de crescimento. Como é que você gerencia isso? Como é que você consegue fazer essa gestão, tanto de descobrir novas oportunidades, ainda ter eficiência, escalar, mas não perder a qualidade? Me parece um jogo um pouco complexo, assim, tem vários fatores que você tem que equilibrar, né? Sim, é que, na verdade, assim, quando a gente fala de uma empresa como a Roche, né, que ela é 100% focada em inovação, eu acho que essa inovação, ela vem atrelada ao nosso desafio de garantir que essas inovações, elas estejam disponíveis para quem mais precisa delas, né, que é o paciente. Então, a gente trabalha fortemente pensando em negociações que permitam disponibilizar nossos medicamentos a um preço justo e acessível. É fato que na área da saúde a gente se depara constantemente com essa necessidade de tomar decisão rápida, considerando o custo de todo o valor das inovações, mas a gente pensa o seguinte, um tratamento que vai diminuir o efeito negativo de uma doença, que vai trazer mais bem-estar, que vai oferecer qualidade de vida para os pacientes, e ao mesmo tempo esse medicamento ele pode gerar economia de recursos humanos, econômicos, né? Ele acaba permitindo investimento em outras áreas da saúde que também são prioritárias. Então, acho que ter esse diálogo, antes de qualquer coisa, é muito importante para todos os agentes desse ecossistema de saúde, para a gente poder ampliar o acesso à inovação e a gente conseguir garantir sustentabilidade. Então, acho que quando a gente olha para eficiência operacional e a gente pensa como que a gente escala sem perder qualidade, acho que a primeira coisa é a gente pensar em implementar processos que sejam padronizados e que sejam eficientes. E aí a gente, obviamente, precisa monitorar de perto os indicadores, olhar de perto esse desempenho de qualidade. A gente tem que ter um time muito bem treinado, muito bem capacitado, e acho que, principalmente, a gente ter um diálogo constante com nossos clientes, com todos os stakeholders da cadeia, para a gente poder garantir que a gente tenha, sim, uma sustentabilidade, tenha uma satisfação, que a gente consiga adequar para todas as partes, né, para prestador, pagador, paciente, Roche, todo mundo, a gente consiga ver que existe, sim, uma perspectiva de sustentabilidade a longo prazo.
Mas para isso acontecer, a gente tem que ter uma única coisa, que eu acho que não é a única, né? Mas acho que a mais importante é a confiança. A gente precisa estabelecer uma relação de confiança com os players. E aí a gente consegue olhar para uma linha de tempo para longo prazo, né? Nem sempre aquilo que é mais caro hoje é mais caro a longo prazo. Então, é a gente ter esse olhar, e a gente ter olhar para o ecossistema como um todo, não ter olhar só para o meu business, que aí acho que a gente talvez não consiga escalar se a gente não tiver esse olhar mais de longo prazo, né? Com certeza. E até perder um pouco de uma visão de valor, né? Do que realmente está sendo entregue, que é valioso para as pessoas. Né? Exato, nem sempre o valor está no custo do produto, né? O valor é muito mais do que isso. Interessante, Renata. Eu queria te fazer algumas perguntas. Todo mundo que senta na cadeira que você está sentada nesse momento tem uma forma de pensar e uma cabeça muito diferente, muito particular. Então, gosto de tentar extrair ao máximo como vocês pensam. E uma coisa que eu fiquei muito curioso, como é que você cria confiança, Renata? Como é que você cria relações de confiança com as outras pessoas? Eu acho que, primeiro, a gente precisa ser genuíno naquilo que a gente apresenta. A gente tem que ter uma comunicação muito transparente, muito ética, e a gente deixar muito claro desde o início que a gente tem interesses em comum e que o nosso objetivo é que todo mundo saia ganhando, né? A gente fala muito do triple win, mas o objetivo é que a gente consiga olhar e levar para qualquer stakeholder, qualquer pessoa que a gente vai interagir, o porquê que a gente está ali. Então, eu acho que é você realmente estar aberto para ouvir e entender que, numa negociação, por exemplo, você não está discutindo com uma pessoa que está contra você. Vocês dois têm objetivos em comum. Então, como que a gente consegue chegar a um resultado final de forma que eu saia ganhando, você saia ganhando e que nós dois tenhamos um olhar em comum, que é o paciente no centro. Então, acho que a gente consegue estabelecer uma relação de confiança começando por uma comunicação muito clara, muito transparente e com muita ética. Acho que isso traz essa capacidade de confiança. Isso não é só para cliente, é para colegas, para líderes liderados, para qualquer tipo de relação no mundo corporativo ou até na vida pessoal, né? Acho que isso é muito importante desde o início. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Continuando nesse mapa de entendendo como o cérebro e o coração da Renata funcionam. Eu queria entender como é que você toma decisão. Qual que normalmente é o processo que você passa para tomar decisão, Renata? Bom, eu particularmente me baseio muito em dados e fatos. Eu acho que para qualquer tomada de decisão, se a gente não tiver embasado em dados e fatos, se a gente for só no lado empírico ou só na intuição, a gente corre um risco muito grande de errar. Então, eu acho que eu sempre me baseio em dados e fatos e sempre busco pessoas que, em algumas situações, são totalmente de áreas diferentes da minha. Então, na Roche mesmo, eu busco pessoas que estão fora do negócio, porque muitas vezes elas vêm com uma cabeça aberta, não está ali vivendo aquele modelo, então elas trazem críticas, insights e desafios diferentes do que a gente está acostumado. Então, eu sempre gosto de ouvir outras pessoas, quando eu me baseio em dados e fatos, estou com a decisão ali para ser tomada, eu gosto de compartilhar isso com pessoas de diferentes áreas para ter uma percepção diferente antes de decidir. Eu nunca tomo decisão sozinha, eu gosto de ouvir as pessoas também antes de decidir. E isso me lembrou, Renato, uma história junto com vocês, inclusive. A gente estava conduzindo um projeto, a gente estava no escritório da Roche e chegou uma hora que a gente tinha que tomar uma decisão. O grupo ali de trabalho precisava escolher por alguns caminhos, a gente desenhou alguns cenários e a gente tinha que escolher algum caminho para a gente começar a testar. E ainda tinha incerteza, ainda tinha dúvida, e foi muito marcante isso para mim. O stakeholder principal do projeto, ele chegou e falou assim, olha, quer saber? Me dá 5 minutos. Aí ele saiu da sala. Eu falei assim, bom, beleza, né? Acho que ele vai pensar, né? Ele voltou, Renata, mas assim, com umas 15 pessoas. E aí ele falou, olha, tomem a decisão, eu quero saber por qual caminho vocês iriam.
E aí cada um era um stakeholder desse grupo, de uma área diferente, etc. E para mim aquilo foi um exemplo tão claro do quão importante é você incluir o máximo de perspectivas diferentes. Enfim, para mim aquilo foi uma aula, né? Porque, claro, nos nossos projetos a gente sempre cria times multidisciplinares, etc. Mas quando eu vi mais 15 pessoas entrando na sala, eu falei, olha a potência que existe nisso, né? Quando você fala de time multidisciplinar, as pessoas às vezes ficam com alguma resistência, né? Então, a gente faz muito isso e no começo eu achava meio estranho, mas funciona muito bem. Funciona muito. Então, às vezes, eu estou no business, você traz alguém de uma área de transformação, do jurídico, ou de uma área de RH, que você fala assim, mas o que tem a ver com business? Quando você não conhece e você escuta, você traz uma perspectiva diferente. E quem está no meio ali, às vezes eu faço isso, porque eu vivo muito, então às vezes eu quero a opinião de alguém que não sabe do que eu estou falando, porque me desafia a pensar diferente. Então é um ambiente muito rico para tomada de decisão, você diversificar mesmo o teu time de trabalho. Perfeito, foi muito, foi algo muito marcante. Aí eu lembro, ele trouxe alguns estagiários, e aí uma coisa que um estagiário falou acendeu a discussão. Na hora que acendeu essa discussão, ficou claro qual a decisão que deveria ser tomada. Sim. Existe muita potência aí. Sim, e agora eu vou te falar, os nossos estagiários têm uma visão assim. Tem um que trabalha comigo que eu falo, gente, quando eu tenho algumas questões disruptivas, eu sempre chamo ele, porque eu sei que o Felipe ele tem uma cabeça nesse sentido, é muito legal de ver. Que legal, que legal. E uma última pergunta, Renata. A gente está falando sobre espaço, times, transformação, e a gente falou bastante de uma palavra que é cultura. Sim. Uma palavra super difícil de definir. Sim. Mas o que independente de definição teórica, etc., o que é cultura para você, Renata? Olha, eu acho que você estar integrado dentro daquilo que a empresa, dentro dos mesmos objetivos que a empresa tem como pilares estratégicos. Então, acho que a cultura são as pessoas, né? Mas eu acho que a gente ter as pessoas alinhadas com os objetivos, com os valores, com a missão da empresa. Eu acho que os valores organizacionais e a nossa prática diária, eu acho que a cultura é isso. Então, o meu dia a dia, ele tem que estar alinhado com os valores da Roche, independente do que eu esteja fazendo, independente de quem esteja vendo. Eu acho que a minha cultura está nisso. Então, eu acho que é quando a gente tem uma empresa que oferece um ambiente propício para isso e eu consigo viver isso no meu dia a dia, eu estou inserida nessa cultura. Então, é o tempo inteiro, não é só numa reunião, é só num projeto, é no meu dia a dia, da hora que eu ligo meu computador, ou na hora que eu entro num cliente, até a hora que eu saio e volto para minha casa, ou até no meu dia a dia, mesmo que eu estou fora da empresa, a gente vive isso, né? Os valores da Roche acabam sendo os meus valores, então eu acho que isso é muito importante para eu definir o que é cultura organizacional. Interessante você falar isso, porque isso acaba moldando hábito, comportamento, né? Que é onde a gente vê a cultura na prática, né? Sim, sim. E na Rocha a gente vê isso de maneira muito forte. A gente vive isso no dia a dia. Então, às vezes você está fazendo alguma outra coisa que não é nem relacionada ao trabalho e você está vivendo a cultura de novo. Então, é muito legal de ver. E a cultura, desde que eu entrei na Rocha, eu via isso muito forte. Né? A gente tinha, antes da transformação e depois, eu acho que as pessoas que estão aqui vivem muito isso, né? Você vê isso nos olhos das pessoas. Com certeza, com certeza. Essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção da primeira vez que eu fui no escritório, e eu vi as pessoas falando e falando sobre o trabalho, sobre elas, e assim, era o mesmo olhar, era o mesmo brilho no olho, eu falava, gente, aqui tem algo diferente. Né? Existe as pessoas conseguem transpirar essa cultura, né? Sim, com certeza. E o quanto isso é importante para a criação de relações de confiança, né, Renata? Acho que no final, o fato das pessoas entenderem que elas estão criando a cultura ao mesmo tempo que vivem ela, né, faz com que as pessoas queiram estar lá, né, ativar isso, fazer uma mudança. Né? Eu acho que está tudo muito relacionado, né? Sim, e é uma cultura da gente sempre trabalhar em colaboração com o outro.
Então, e a gente sempre tenta praticar isso, né? A gente busca o nosso colega ou quem quer que seja junto com a gente. A gente tem um modelo que a gente chama de check-ins, que a gente faz trocas constantes. E eu acho que essas trocas constantes enriquecem muito o nosso trabalho. Então, a gente se ajuda o tempo inteiro. Então, você não deixa uma pessoa para trás. A gente fala que a gente não quer deixar nenhum paciente para trás, a gente não deixa nenhum colega para trás. Então, é uma cultura, a gente faz isso muito bem. Então, é um modelo onde as pessoas trocam muita experiência, trocam as boas práticas, trocam as dificuldades. Então, compartilhar isso no dia a dia, acho que fortalece e encoraja, né, as pessoas a tentar, a fazer diferente, a cada vez, a todos os dias melhorar um pouco mais daquilo que se faz, e a gente se desenvolve, a gente não para, né? Eu brinco que aqui na Roche, você não fica na zona de conforto, a gente está o tempo inteiro em movimento, isso é muito rico, né? Muito, muito, totalmente, totalmente. Uma coisa um tópico que eu queria explorar com você, Renata, assim, uma cultura que está em constante desenvolvimento, em constante evolução e crescimento, né, em escala, existe muita abrasão, muito conflito, né, muito natural viver num ecossistema onde as ideias se chocam. E você trouxe uma coisa que eu achei interessante na sua fala, que é o quanto a negociação é importante para isso. Sim. Como é que você vê isso acontecendo assim? E que outras habilidades estão ao lado da negociação para fazer desses conflitos tomarem um caminho desejado, né? Eu acho que a negociação, eu lembro quando eu fiz o MBA, que as pessoas falavam da negociação, que tinha, né, era sempre pesada, era sempre muito dura. Eu tenho um olhar diferente para isso. Eu acho que, sim, a gente vai ter conflitos nas negociações, porque as duas partes estão ali para negociar, para tentar minimizar, um querendo diminuir o custo, o outro precisando vender. Mas eu acho que para a gente poder resolver esses conflitos, eu acho que as pessoas precisam entender que as duas partes, elas têm sim as suas diferenças, mas que o objetivo é a gente olhar de uma maneira construtiva. E a gente olhar como que a gente busca a solução e que essa solução seja benéfica para todo mundo. Então, numa negociação, não sou eu que vou ganhar, você vai perder, ou você ganha e eu perco. Acho que numa negociação, nós dois temos que ganhar. Então, como que a gente vai chegar num objetivo em comum, onde nós dois vamos sair ganhando e a gente vai ficar satisfeito? Então, o conflito ele vai existir, mas não é um conflito no sentido negativo, é no sentido da gente buscar a solução. Porque às vezes a pessoa fala assim, tem conflito, mas o conflito não significa que é tenso, difícil. E aí, de novo, eu acho que um pilar importante para isso é a confiança. Eu acho que eu tenho que ter uma relação de confiança com o meu cliente, porque quando a gente for sentar para discutir, a gente enfrentar os conflitos, a gente vai enfrentar juntos e a gente vai buscar uma solução que ele saia ganhando e eu também. Porque acho que numa negociação, se um ganha e o outro perde, eu não entendo que isso teve um sucesso. Eu acho que o sucesso é a gente firmar um compromisso, preservar os relacionamentos, ter um foco ali onde a gente quer chegar e que isso seja de longo prazo. Porque senão a gente faz uma negociação hoje e a gente não consegue depois renovar porque ela foi só transitória, né? Perfeito. Eu adorei a expressão preservar os relacionamentos, né? Eu acho que está muito ancorada nisso, né? Sim. Eu acho que é muito forte, porque se falava muito, né? Negociação, eu blefo daqui, você blefa de lá. Eu acho que é uma coisa muito mais madura. Eu acho que, né, a gente tem, sim, as estratégias do vendedor, do comprador, de quem quer que está ali na mesa para fazer uma negociação, mas eu acho que quando os dois sentam para os dois saírem ganhando, muda completamente o cenário, né? Mas para você fazer isso, você precisa conseguir conquistar a confiança do seu interlocutor, seja ele teu cliente ou se você for o cliente. Se você não tiver isso, é difícil até de começar uma conversa. Sem dúvida, porque isso está ancorado numa mentalidade muito diferente de uma mentalidade muito fixa, né, muito rígida. É o contrário disso, né? Eu lembro dos exercícios de negociação do MBA. Era bem diferente do que eu vivo na prática hoje, né? Então, eu acho que a vida real, a gente aprende muito com a teoria, mas eu acho que a prática também ensina que a gente pode adaptar e fazer, né, de maneira diferente. Perfeito. Muito bom, Renata. Eu queria começar a baixar os nossos trens de pouso aqui e ir em direção ao fim da nossa conversa hoje.
que inclusive foi muito rico. Eu estou aqui, enfim, com a cabeça borbulhando. Mas ainda tenho 2 perguntas para te fazer. Sim. A primeira delas o que você está lendo, vendo, com que você está se relacionando ultimamente de leitura, filme, série, que você quer deixar de recomendação aqui? Olha, eu estou lendo sobre inteligência artificial, mundo digital, que eu acho que como que a gente aplica isso no nosso dia a dia. O último livro que eu estava lendo é Reinventando as Organizações, que é um livro que fala sobre transformação cultural, sobre mudanças, né? Então, acho que é um tema importante para a gente se atualizar, porque acho que a gente não está agora naquele momento, né? Eu contra a máquina, eu tenho que aprender como que eu vou utilizar a máquina a nosso favor. Então, é um movimento constante e que acho que a gente vai precisar se adaptar. E eu gosto muito também de ler sobre comportamento, né? Eu sou formada em psicologia, então eu gosto muito de ler temas sobre psicologia comportamental. Então, tem um livrinho que eu deixo de cabeceira aqui sobre as questões de comportamento, eu gosto bastante. E série, assim, ultimamente eu não tô assistindo nenhuma, não. Que livro que é esse, Renata? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Psicologia é técnico, né? Nem todo mundo gosta. Tá meio ruim de tirar o fundo, peraí. Psicoterapias cognitivo-comportamentais. Perfeito. Ele traz vários cenários, então eu gosto dependendo de alguma situação, é que eu gosto do tema, né? Então, acho que até para o meu dia a dia, né, de lideranças por influência, a gente lida com pessoas o tempo inteiro, eu gosto de dar uma lida sobre esses temas também. Total, não, foi pergunta de curioso total, porque toda vez que alguém me fala assim, tem um livro de cabeceira, eu quero saber qual que é o livro. Ele é bem técnico, mas eu gosto. Fala, pessoal, Pedro aqui. Depois eu fiquei um pouquinho mais com a Renata, a gente continuou conversando e ela falou, olha, dá foco nesse livro aqui, no Reinventando Organizações, que é realmente o livro que fez a grande diferença. Ela falou, essa é a minha maior indicação. Então, sublinho aqui, a pedido da Renata, o livro Reinventando Organizações. Ótimo, ótimo. E minha última pergunta, Renata, e ela é uma pergunta nada usual e não estava na nossa pauta, mas eu vou te pegar de surpresa aqui, que é, o que é a vida? O que é a vida? Eu acho que a vida são experiências. Acho que a vida é a gente acordar e estar disposto a viver uma experiência naquele dia. Porque a gente não sabe quanto tempo que a gente está aqui, né? Então, acho que é poder viver essa experiência sempre com um olhar, óbvio que não vou na demagogia de ter olhar positivo para tudo, porque é impossível, né? Então, a gente vai passar por dificuldades, mas, assim, é entender que aquilo que é bom não vai durar para sempre, o que é ruim também não. Então, como que eu ganho experiências a todo momento, seja olhando para o céu, ou seja num projeto gigantesco, nas coisas simples, nas coisas complexas. Eu acho que é isso. É uma soma de experiências de todos os dias. Perfeito. Muito bom, muito bom. Muito bom, Renata. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu queria que você, para quem está ouvindo a gente, caso queira saber mais sobre você, sobre essa história, queira bater um papo com você, como é que as pessoas te acham? Enfim, dá o caminho das pedras caso alguém queira entrar em contato contigo. Tá bom, meu LinkedIn é Renata Mantovani, e o Instagram também é @Renata Mantovani, então quem quiser é só me acionar pelo meu Instagram, é fechado, mas é só me mandar o convite lá que eu aceito, e o LinkedIn também está à disposição, é só me procurar por algum desses canais, ou através de vocês, se quiserem também pedir meu contato para você, pode passar meu telefone, meu e-mail, quiser anotar meu e-mail também, a letra J, Mantovani, @gmail.com. Perfeito. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder participar de outros encontros como esse, é muito legal trocar. É isso, pessoal. Esse foi o episódio com a Renata Mantovani. Espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou pelo tema, não deixa de conferir um dos episódios anteriores com o Bruno. O Bruno também ele fez uma radiografia muito interessante do processo de transformação. E lembrando, né, a gente tem conteúdo novo toda terça-feira com a nossa newsletter e a cada 2 semanas uma entrevista imperdível aqui
com convidados no Prototipando. Se você tem alguma sugestão, quer fazer parte desse movimento, tem alguma sugestão de entrevistado, envie um e-mail para contato@ensaio.cc com o assunto Prototipando, que vai ser um prazer interagir com você. Um abraço e até o nosso próximo encontro.